mostrando para o trabalhador e trabalhadora a importância da Petrobras estatal. Informe do Trabalhador. Oferecimento Sindipetro NF. Domingo, dia 8 de dezembro, no Asilo do Carmo, em Campos. 21º almoço de confraternização dos associados do Plano Boa Viagem. Muitos prêmios, shows, brincadeiras e muito mais. É só levar 2 quilos de alimentos não perecíveis em uma de nossas lojas e trocar pelo seu convite. Maiores informações, 0800 282 1610. Plano Boa Viagem, mais que um plano, uma tranquilidade. Sete horas e 43 minutos, voltamos com Folha no Ar, primeira edição, e agora recebemos já oficialmente o nosso convidado de hoje, o último da sequência de entrevistas para a reitoria do IFE, Jefferson Manhães de Azevedo, atual reitor, concorrendo à reeleição. Bom dia, Jefferson, obrigado pela sua presença. Bom dia, Marco, bom dia, Arnaldo, bom dia, Luísio, Beto, Ícaro, bom dia a todos que estão nos assistindo, estão nos ouvindo. É muito bom estar aqui para falar dessa instituição que tanto nos orgulha, né, enquanto brasileiros, enquanto aqueles que moram neste município e tantos outros que são atingidos por uma ação educativa tão transformadora. Professor, candidato à reeleição, sempre, a pergunta que se inicia, seja um candidato a prefeito, que se coloca a reeleição, a qualquer cargo que se coloca a reeleição, é de fazer uma análise do que foi feito até agora e do que precisa ser feito daqui para frente. Então, não poderia ser diferente com você agora, candidato à reeleição à reitoria. Qual a sua análise da sua gestão, dessa primeira gestão como reitor, e o que você acha que ainda precisa ser ajustado e que você tem condições de ajustar se for reeleito reitor? Primeiro, foi um tempo desafiador. Nós não podemos deixar de contextualizar esse período de 3 anos e 8 meses. Eu fui eleito em dezembro de 2015, no momento em que a educação profissional e tecnológica desse país federal vinha crescendo a passos largos. E eu assumi em abril de 2016. Um mês e meio depois, houve o impeachment da presidente da República. E de lá para cá foram outros 2 presidentes, 5 ministros, 7 secretários de educação profissional e tecnológica, concepções de educação profissional diferenciadas. Eu garanto que os últimos 3 anos e 8 meses foram os mais desafiadores do ponto de vista político, do ponto de vista econômico, dos últimos 15 anos desse país. E isso trouxe consequências muito fortes. Então, mas mesmo assim, diante de tantas restrições, de tantas dificuldades, nós avançamos muito, seja na parte da infraestrutura, porque os nossos campi ainda são muito assimétricos. Enquanto nós temos um campus como o Campus Centro, que é um campus histórico, só onde ele está tem mais de 50 anos, com toda a infraestrutura, e eu digo entre os 3 melhores das 650 unidades do Brasil. Nós temos outros campi ainda que carecem de biblioteca, carecem de quadra, mas é importante, isso não é resultado de uma incompetência de gestão, nem a nossa e nem a anterior. É um modelo de implantação. Tudo que se implanta, você leva um tempo. Nós poderíamos aguardar para iniciar o campus Maricá depois que a escola estivesse completamente pronta, que foi entregue para a gente pela prefeitura tem aproximadamente 1 ano. Mas nesse período de 4 anos, nós já formamos 2 turmas. A pergunta é, esses jovens poderiam esperar esse tempo todo? É melhor aguardar a excelência para iniciar o processo de educação? Eu não estou aqui defendendo qualquer coisa que não seja a alta qualidade. Mas existe o tempo histórico. Nós somos um país da América Latina. Alguns pensam que nós estamos na França, na Bélgica. Nós estamos aqui enfrentando problemas sérios de pessoas que não têm acesso a uma educação de qualidade. Então, nós estamos num processo de implantação. Eu estava numa palestra, eu cito esse exemplo, que é muito importante.
uma professora da Universidade Federal de Viçosa, e ela apresentando Viçosa quando era a foto inicial. Era uma grande fazenda com 2 galpões. Hoje você vai em Viçosa, é um grande prédio. Você vai onde hoje a nossa escola, que hoje é um orgulho, ela iniciou aqui, que era uma estação de trem adaptada para ser escola. Depois nós fomos ali para aquela região da Pelinca, que é um areal distante, na periferia de Campos. Hoje é o lugar mais caro, talvez, de imobiliário. E você tem um patrimônio. Tudo tem um início. Algumas pessoas acham que nós temos que começar no nível máximo. Nós estamos num processo ousado de investir e conseguimos, neste período, mais de 50 intervenções de infraestrutura. Só para você ter uma ideia, Arnaldo, nós temos hoje, de 2016 para cá, 2 milhões de reais por ano para investir em obras, em equipamentos, em livros, que a gente chama de dinheiro de investimento. 2 milhões por ano. Somado esses 4 anos, seriam 8 milhões para todo o Instituto. Nós conseguimos, numa relação com os parlamentares, que nunca houve na nossa escola de maneira sistemática, e com verbas extra-orçamentárias, só de emendas parlamentares foram 28 milhões de reais. Com verbas extra-orçamentárias no diálogo com esses 3 ministérios diferentes, porque é importante dizer isso também. Né? Eu agora, em junho, junto ao atual ministro da Educação, nós conseguimos mais 3 milhões para retomar Itaboraí. Então, as coisas acontecem no seu tempo. Mesmo assim, criamos 17 novos cursos na nossa instituição. 6 cursos técnicos, 6 cursos superiores, 4 novos mestrados e o primeiro doutorado. O Instituto Federal Fluminense hoje faz parte de um seleto grupo, ou melhor, de um pequeno grupo. No Brasil, são 7 instituições de educação profissional e tecnológica. É bom lembrar, não é universidade. Instituição de educação profissional e tecnológica, que oferece do técnico ao doutorado, e no mundo eu acredito que não deve passar de 20. Isso nos coloca, nos projeta, né? Hoje nós temos um polo de inovação tecnológica que foi escolhido pela Unesco como uma referência internacional. Eu brinco, foi enviado o relatório técnico para 170 países diferentes da Unesco, que é onde a Unesco tem centro, com 240 centros. Está escrito lá assim, na capa do relatório, Innovation Hub of Campus do Goytacazes. Eu acho que a nossa cidade nunca foi a tão longe, em tantos países, numa agenda tão positiva. Então, assim, eu acho que nós temos que contextualizar, mesmo num tempo extremamente adverso, difícil para toda a sociedade. E aqui eu não estou fazendo juízo de valor. Um tempo confuso, um tempo onde nós não estamos nos reconhecendo como brasileiros, não parece que nós somos parte de algumas nações distintas, também está saindo desse lugar comum onde o Brasil era um país harmônico, onde todo mundo vivia, e o cinismo do racismo, da homofobia, isso estava tudo só para quem sofre é que percebe isso. Né? Então, o Brasil hoje está num momento de uma profunda crise, mas pode ser uma grande oportunidade também da gente dar um passo adiante. Eu tenho convicção que o Instituto Federal Fluminense, em 2019, é muito melhor do que foi em 2016. Em 2016 foi muito melhor do que foi em 2012. Em 2012, muito melhor do que anteriormente. Nós viemos crescendo a passos largos. É uma educação que tem fragilidades, eu entendo, algumas em função do contexto, outra em função de prioridades. Nós temos que priorizar algumas coisas, né? Mas eu quero dizer que hoje a nossa instituição é reconhecidamente pelas pessoas, isso não há sombra de dúvida, e não depende do meu trabalho. Isso é um trabalho coletivo de educadoras e educadores, né, que têm apaixonados pelo que fazem, por estudantes que desejam estar naquela escola, e eu digo que o maior desafio nosso é conseguir ampliar esta educação, torná-la mais diversa, chegar a mais lugares, atingir a mais pessoas, pensar novos públicos, porque hoje a escola, onde você entra com 0 e sai com 24 anos, e depois você vai trabalhar, enfim, não. Hoje a escola tem que estar preparada para dar suporte às pessoas para aprenderem ao longo de toda a vida. Esse é um princípio da ONU, da Unesco, chama-se lifelong learning. Você tem que aprender ao longo de toda a vida.
tem várias trajetórias profissionais que você vai precisar. Então você volta para fazer um técnico, para uma graduação, para um mestrado, depois você volta de novo para a graduação. Nós temos que estar nos preparando com educação à distância, usando novas tecnologias, pensando novas metodologias para você atingir públicos tão diversos, do trabalhador que nunca teve acesso a uma educação formal, até um jovem extremamente qualificado que quer desenvolver tecnologia. Essa instituição é desafiadora, mas isso que é que nos encanta. Professor, você pontuou um marco muito positivo, que é a conquista do doutorado recente, né? Acho que para todo mundo que torce para a vida acadêmica, para a ampliação da vida acadêmica em campus, é um ponto positivo. Mas ontem, seu opositor, que está disputando com você, embora seja colega de trabalho, né? A gente tem que sempre pontuar isso, que é uma disputa interna, mas são todos colegas de trabalho, falou aqui que o começo de um curso como doutorado acaba prejudicando outros cursos, porque a instituição não tem professores para suprir toda essa demanda que se inicia a partir da implantação de um curso. É realmente isso? Acaba cobrindo de um lado e descobrindo de um outro? Começa o doutorado em detrimento a outros cursos que já são consolidados na instituição? Olha, eu primeiro quero registrar que eu estou muito feliz. Nós estamos chegando próximo ao final desse processo eleitoral, um processo eleitoral que eu posso julgar está em alto nível, com discussões sobre pontos importantes da nossa instituição, não chegando a qualquer... Eu quero agradecer aos meus dois colegas candidatos por se colocar de maneira tão altiva, tão engrandecedora e discutindo temas importantes. Mas também fico muito feliz, né, porque uma instituição com 20 mil estudantes, uma oferta de mais de 100 cursos, em todos os níveis possíveis da educação, em 12 unidades, com 1.700 servidores públicos, com mais 400 servidores terceirizados. Nós tivemos 12 debates e uma sabatina ontem. E tem 3 problemas essa instituição. Praticamente 3 grandes problemas. Ligado ao Conselho Superior, a questão do índice do IgG e, por um outro lado, a questão de câmaras não participativas. Esses foram os 3 grandes eixos. Aí tem alguns outros. O NIT ele não tem a infraestrutura e a questão dos cursos. Então, assim, eu estou muito feliz, porque eu conheço outros, mas eu estou muito feliz que isso que está sendo detectado. Então, assim, são questões que têm que ser trabalhadas, né? Eu digo hoje, na questão do doutorado, a nossa instituição, quando nós fizemos o primeiro curso superior, foi tenso. Foi tenso porque nós não tínhamos, à época, a carreira, nossa carreira era de 1º e 2º graus, que era o antigo ensino médio, ensino básico, era a nossa carreira. Muitos colegas se achavam que não poderiam estar no ensino superior, mas essa instituição tensionou e foi para o primeiro curso superior. Foi assim que nós fizemos a primeira engenharia, foi assim que nós fizemos o primeiro lato sensu, foi assim que nós fizemos o primeiro mestrado, e assim que é o nosso doutorado. Nós temos que aprimorar todos os processos? Temos, mas eu garanto, e já coloquei, inclusive, no meu programa da próxima gestão. Hoje nós temos um processo de aprovação dos nossos cursos de graduação e técnicos que estão de excelência, com câmaras, passam em todos os pontos. O da pós-graduação, ainda nós temos algumas fragilidades, mas eu tenho certeza absoluta que nós damos conta desse processo, porque nós temos servidores, temos colegas que estão engajados nesse processo, inclusive colegas de outras instituições, porque se também nós não tivéssemos uma colaboração da nossa querida UENF, da UERJ, nós não conseguiríamos. Os professores não são todos da nossa instituição, é um pool de professores, mas majoritariamente da nossa instituição. Mas eu tenho certeza absoluta que nós vamos dar conta, como nós sempre demos, né? A instituição ela vai se alargando, porque também, se eu for esperar toda a infraestrutura necessária, todos os professores necessários, todos os servidores técnicos necessários, muitas vezes a gente não avança. Eu aprendi nesta instituição que nós temos que ser ousados, mas não podemos ser inconsequentes. Eu garanto que não há nenhum processo que vai trazer inconsequência para a nossa instituição. Mas nós estamos hoje, com certeza, no limite. Quando um aluno, eu vou à sala de aula e pergunto, professor, qual curso acha novo que nós vamos ter?
eu digo, olha, com o contingente de professores e servidores que nós temos, nós não temos como avançar mais, porque nós estamos no limite, estamos mesmo. Nós temos o curso de enfermagem superior do ano que vem na nossa unidade de Guarulhos, que deve ser esse próximo, mas esse já está com contingente de professores. Mas mesmo assim, contado a lápis no empenho daquela comunidade. Nós temos que trabalhar no limite. Possível, não pode ser precarização do trabalho, mas eu quero reafirmar, nós temos condição de fazer um grande trabalho, porque é um doutorado que é um pouquinho diferente, é um doutorado profissional. O que é o doutorado profissional? É aquele que trabalha direto com o mundo e a realidade do trabalho, do que está acontecendo, de desenvolvimento de tecnologias, de problemas do cotidiano. O nosso é em recursos hídricos. Então, ele tem uma importância muito grande. Nós vamos dar conta, pode ficar tranquilo, eu garanto nessa instituição que os nossos profissionais hoje estão extremamente qualificados e eu sei que mais à frente, né, nós vamos acertando, e esse é o processo. Quando a gente mostra os resultados, fica até mais fácil da gente pleitear um novo aporte, seja de professores, seja de servidores, né, mas nós estamos mostrando que essa instituição, porque muita gente também faz uma crítica às instituições públicas, que o servidor público não trabalha, que o servidor... Não é essa crítica à sociedade. Hoje, me parece que nós, servidores públicos, somos um problema desse país. E essa instituição, quando a gente reclama que nós estamos no limite, é um orgulho para a sociedade. Nós estamos pegando dinheiro da sociedade, de 420 milhões da nossa instituição, 350 em pessoal. Então, é o custo maior que tem. Se as pessoas estão dizendo, olha, nós estamos no limite, eu quero dizer, sociedade, olha, nós estamos usando bem o dinheiro. Mas isso não pode ser uma precarização do ambiente de trabalho, que não está acontecendo. Mas, de fato, os nossos colegas estão no limite. Então, nós vamos consolidar esse processo e, para os próximos anos, nós não teremos como ofertar novas possibilidades se não for por um rearranjo interno. Porque, para ofertar novas vagas, nós vamos precisar que a educação profissional e tecnológica volte a crescer. Marcos, você quer fazer um intervalo agora? Melhor. Vamos fazer um intervalo agora e voltaremos dentro de alguns minutos com o nosso papo aqui descontraído com o professor Jefferson Manhães de Azevedo, o último da série do nosso papo sobre a eleição no IFE. Daqui a pouquinho, logo após o intervalo. Campus Delivery está de volta com o